Fala galera, sejam bem-vindos ao Python Café, sou Alisson Paes e neste vídeo nós vamos estudar sobre a operação de busca em uma lista linear em alocação sequencial. O nosso objetivo é entender como podemos encontrar elementos em uma lista de maneira eficiente. Nós vamos escrever um algoritmo de busca linear, analisar sua complexidade e ao final também vamos ficar com uma palhinha de um algoritmo mais eficiente que será estudado no futuro. Mas antes de começar, eu gostaria de convidar você que ainda não se inscreveu no canal a se inscrever. E não esqueça de ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos. Você também pode curtir a página Python Café no Facebook, além, é claro, de conferir os artigos que eu escrevo no site Python Café. No vídeo anterior, nós começamos a entender aspectos sobre a construção de uma lista linear em alocação sequencial. Nós vimos que neste tipo de estrutura de dados é possível fazer acesso aleatório e descobrir qual é o elemento que se encontra na posição de número i, sendo i um índice qualquer. Nós vimos também que para fazer essa operação de acesso, nós precisamos de um número constante de operações elementares. Ou seja, calculamos que a complexidade dessa operação ela é O grande de 1. Mas se nós quisermos responder a pergunta inversa, se nós quisermos determinar qual que é a posição em que se encontra um determinado elemento da lista, nesse caso, nós precisamos implementar um algoritmo de busca. E é isso que vamos fazer nesse vídeo. Então vamos começar com um caso mais intuitivo, que também é a forma mais geral de se pensar sobre esse problema. Se nós não soubermos nada sobre a lista em que queremos buscar, então o melhor que podemos fazer é olhar para cada elemento da lista e verificar se ele é igual ou não ao elemento que estamos procurando. Então, para garantir que nós não vamos fazer operações desnecessárias e olhar para o mesmo elemento mais de uma vez, nós vamos analisar essa lista sequencialmente. Ou seja, vamos começar pela posição de índice 0, né, a primeira posição da lista, e avançar de uma em uma posição, até encontrar o elemento desejado. Então vamos ver como é que isso fica no código. Nós queremos escrever uma função de busca. Então está aqui, def busca, e ela precisa de dois argumentos. Então, a lista, onde nós vamos fazer a busca, e o elemento que nós estamos procurando. E aí nós vamos percorrer essa lista sequencialmente. E nós sabemos que em Python nós podemos percorrer uma lista tanto iterando diretamente sobre os seus elementos, quanto iterando por índices que nós geramos com a função range. Como nós queremos responder qual que é o índice no qual se encontra um determinado elemento da lista, então nós vamos ficar com essa segunda opção. Vamos colocar aqui for i, a nossa variável que vai ser iterada, né? Que vai variando em cada iteração. Então for i em range tamanho da lista, ou seja, esse i vai variar de 0 até tamanho da lista menos 1. Nós queremos verificar se o elemento da lista na posição i é igual ao elemento que nós estamos procurando. E aí, se for, quer dizer que nós encontramos o nosso elemento exatamente nessa posição i. Podemos retornar i como resposta. Se não for, então nós vamos encerrar essa parte, vamos para a próxima iteração. E aí o i vai receber o próximo elemento da função range. Aqui nós estamos passando de 1 em 1, porque nós passamos apenas um argumento para a função range, então ele entende que queremos começar do 0, terminar neste número aqui, menos 1, e avançar de 1 em 1. Então passamos para o próximo elemento, próximo índice, verificamos se o elemento que está nessa posição é igual ao elemento que estamos procurando, se for retornamos, se não fazemos a mesma coisa, vamos repetir novamente. E aí você pode perceber que é possível que a gente tente procurar por um elemento que não se encontra na lista. E aí, nesse caso, nós temos que tomar uma decisão aqui do que vamos fazer quando isso acontecer. Uma das opções é gerarmos um erro. Então vamos gerar um erro dentro do programa. Mas isso a gente não viu como fazer em Python ainda. A outra opção é retornarmos um valor especial que indica que esse elemento não se encontra na lista. E aí, quando você vai procurar algumas implementações de busca em listas que adotam essa segunda opção, é muito comum perceber, muito comum observar que eles retornam um valor menos 1 ou algum outro valor negativo. Mas em Python, valores negativos são válidos para índices de lista. Menos 1 representa o último elemento da lista. É como se nós estivéssemos lendo a lista de trás para frente. Então, nesse caso, a decisão que eu vou tomar aqui é de retornar o valor none. Então esse none é um valor que pode representar o vazio, o nada. E aí, no caso de nós não encontrarmos, então, o nosso elemento procurado nessa lista, nós vamos retornar none.
E aí vamos documentar essa nossa decisão aqui em cima, utilizando um recurso chamado docstring. Então nós escrevemos uma string que começa assim com 3 aspas, tá? E eu coloco aqui o que essa função faz. Eu vou dizer que ela retorna o índice do elemento se ele estiver na lista, ou none, caso contrário. Então tá aqui. Nossa função de busca é apenas isso. Então vamos testar. Para testar essa função, vou trazer aqui um exemplo de lista, tá? Então temos aqui a nossa variável lista estranha, que tem 1, 2, 3, 6 elementos, tá? Então tem aqui 4 números inteiros e 2 strings. E temos o elemento que nós queremos procurar, no caso aqui o número 32. E aí no nosso programa nós vamos verificar, primeiro vamos atribuir o retorno da função de busca a essa variável índice. Então vamos buscar na nossa lista estranha pelo elemento. E aí vamos verificar se o índice não é o valor none, certo? Então se ele não for o valor none, quer dizer que nós encontramos esse elemento na lista. E aí nós podemos responder então que o índice do elemento tal é tal. E usamos o format para colocar ali o elemento procurado e o índice encontrado. Agora, caso contrário, né, se o índice for none, quer dizer que nós não encontramos o elemento na lista. Então nós podemos responder que o elemento tal não se encontra na lista. E aí aqui também utilizamos o format para substituir ali na hora de imprimir. Então repara também que a responsabilidade por testar se o valor retornado pela função busca ele é none ou não, ela fica com quem utiliza a função. Então aqui nós estamos utilizando a função no nosso programa, nós precisamos verificar, olha, índice é um valor none ou não, é de fato um número, nós de fato encontramos esse elemento na lista. E aí tratamos cada caso de uma maneira diferente. Isso porque nós adotamos essa estratégia de retornar um valor especial no caso em que nós não encontramos o elemento na lista. Então tá aqui, vou executar para a gente verificar como é que tá. Então Python 3 busca.py, o índice do elemento 32 é 2. De fato, olhando para cá, o 8 está no índice 0, a string com o número 5 está no índice 1 e o 32 está na posição 2, correto. Se nós trocarmos aqui elemento por 50, por exemplo, 50 não se encontra nessa lista. Então nós devemos cair no segundo caso, rodando de novo, o elemento 50 não se encontra na lista. Se nós procurarmos por uma string que está na lista, a string Python, então o índice do elemento Python é 4. Certo, mas qual será a complexidade desse algoritmo de busca? Então, a quantidade de operações que nós realizamos no algoritmo de busca depende de qual é o elemento que nós estamos procurando. Se nós estivermos procurando o elemento que está na primeira posição, por exemplo, vamos realizar uma pequena quantidade de operações. Se procurarmos um elemento que se encontra na metade da lista, teremos que realizar bem mais operações. Então, como nós vimos nos vídeos sobre complexidade, quando temos uma situação como essa, nós estaremos interessados em calcular a complexidade do pior caso. Ou seja, aquele em que nós realizaremos o máximo número de operações. Isso porque é mais interessante para a gente, na hora de analisar um algoritmo, saber qual que é o teto, o limite de recursos que esse algoritmo vai consumir. Então, no caso do algoritmo de busca, o pior caso acontece quando nós tentamos procurar um elemento que não se encontra na lista. Isso porque, nesse caso, nós teremos que percorrer toda a lista, passar por todos os elementos, para só então conseguir afirmar com certeza que aquele elemento não se encontra na lista. Tá certo? Então, nesse caso, nós iremos executar essas duas operações elementares aqui, essa atribuição que está aqui no for, de atribuir um novo valor à variável i, e essa comparação de verificar se o elemento procurado é igual ao elemento que está na posição i da lista. Então, nós vamos realizar essas duas operações elementares n vezes, em que n é exatamente o tamanho da lista. Então, nós teríamos uma complexidade
de 2n mais uma única operação elementar aqui, de retornar i ou retornar none. No segundo vídeo sobre complexidade, em que eu apresentei a notação do Lagrange, nós vimos que essa constante 1 nós podemos descartar, né, porque nós vamos analisar apenas o termo dominante, que no caso aqui é o 2n, e que a constante multiplicativa do termo dominante também não nos importa na notação do Lagrange. Então, esse 2n mais 1 vai virar, na verdade, O grande de n. Então, a complexidade do algoritmo de busca ela é linear com o tamanho da entrada. Ou seja, ela é dominada por uma função linear, uma função cujo gráfico é uma reta. Agora eu te pergunto, será que essa é a maneira mais eficiente que nós temos de realizar essa busca? Sim e não. Deixa eu te explicar. Se nós não soubermos nada mais, nenhuma informação a priori sobre essa lista, então sim, isso é o melhor que nós podemos fazer, olhar cada elemento sequencialmente. Porém, se nós tivermos uma informação adicional de que essa lista se encontra ordenada, então existe um algoritmo mais eficiente que nós podemos aplicar. Na verdade, é muito mais eficiente. Se nós tivermos, por exemplo, uma lista de 1000 números e soubermos que esses números estão ordenados, então nós podemos realizar um algoritmo chamado busca binária. Nós não precisaremos olhar para todos os números para afirmar se aquele elemento que nós procuramos se encontra ou não na lista e dizer qual que é a posição em que ele se encontra, no caso dele estar lá. Dada a relevância da busca binária na computação, eu irei fazer um vídeo específico apenas para explicá-la. Mas eu farei isso apenas quando nós formos estudar os algoritmos mais a fundo. O nosso foco agora está nas estruturas de dados. Mas assim, para não deixar você boiando nesse momento, já que eu citei esse algoritmo, eu vou te dar uma noção de como que ele funciona. Então olha para esse exemplo aqui. Nós temos uma lista de 10 números que se encontra ordenada. E aí vamos dizer que a gente quer encontrar o número 87, que está lá no finalzinho da lista. Então que tal, ao invés de começarmos pelo índice 0, o primeiro elemento, nós começarmos por um elemento que se encontre na metade da lista. E aqui, como nós temos 10 elementos, não existe um elemento central nessa lista, né? Nós podemos pegar tanto o 50, que está aqui na posição de número 5, quanto o 28, que está na posição de índice 4. Então vamos pegar o 28, vamos arredondar para baixo. Então, quando nós pegamos esse elemento aqui no meio da lista, há 3 casos possíveis apenas. Ou ele é igual ao elemento que estamos procurando, ou ele é maior que o elemento que nós estamos procurando, ou ele é menor que o elemento que nós estamos procurando. Então, se ele for igual, acabou. Nós podemos retornar exatamente o índice que ele se encontra, esse índice no meio da lista. E nós resolvemos o nosso problema. Se ele for maior, então nós podemos eliminar todo mundo que se encontra aqui na direita, depois desse elemento. Por quê? Neste lado, encontram-se apenas elementos maiores do que aquele elemento que nós estamos procurando. Já se ele for menor do que o elemento que nós estamos procurando, então nós podemos eliminar essa primeira metade aqui, todos os elementos que se encontram desse lado, porque eles são menores do que, o elemento que nós estamos procurando. Tá certo? Então, com um único passo, nós conseguimos eliminar metade da lista. Isso é muito poderoso. Então, vamos para o nosso caso prático aqui. Nós estamos procurando o número 87. Então, 87 é maior do que o 28. Então, nesse caso, nós conseguimos eliminar todo mundo que está aqui no lado esquerdo. Todos esses primeiros elementos aqui, certo? Eliminamos. E agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos repetir esse algoritmo apenas com o lado direito. Então, nós vamos ter como a nossa lista, a lista que tem os elementos 50, 66, 84, 87 e 92. Então, o lado direito, essa lista que é a metade da lista original, tornou-se a nossa lista de interesse para procurar o elemento 87. E aí, repetindo o passo do algoritmo, nós vamos selecionar aqui na metade o 84 e vamos verificar. 84 é igual a 87? Não é. Se fosse igual, nós poderíamos terminar o nosso algoritmo. 84 é menor do que 87. Então, eu posso descartar todo mundo que está aqui à esquerda, que é menor do que 84, consequentemente vai ser menor que 87 também. Então, 87 necessariamente tem que estar nesse lado aqui, à direita do 84. Então, nós vamos ter como a nossa nova lista de interesse essa lista que tem apenas 2 elementos, 87 e 92, e aí nós podemos escolher qualquer um deles. Se escolhemos 87, acabou. Se escolheu 92, tem mais um passo.
e nós vamos, consequentemente, acabar encontrando o 87, em menos passos do que faríamos se nós tivéssemos começado do começo da lista. Esse procedimento deixa o algoritmo muito mais rápido, mas muito mais rápido mesmo. Para você ter uma noção de quão mais rápido fica, se você pegar uma lista de 1024 elementos e ela estiver ordenada, com a busca binária você consegue determinar se um elemento está na lista e qual que é a sua posição em, no máximo, 10 passos. Com 10 passos apenas, você consegue encontrar qualquer elemento numa lista de 1024 elementos. Ao passo que com a busca binária, com a busca linear, você poderia levar até 1024 passos. Então a diferença é muito grande entre 10 e 1024. E isso acontece porque a complexidade da busca binária não é O de n, assim como da busca linear. Ela é O do logaritmo de n. Ou seja, ela cresce com o logaritmo do tamanho da entrada. E o logaritmo é uma função que cresce bem devagarzinho. Então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha entendido como você pode realizar uma busca linear em uma lista, em particular uma lista em alocação sequencial, que é a que a gente está vendo nesse momento. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like nem de se inscrever no canal para dar aquele apoio ao trabalho. Dúvidas e sugestões sempre serão bem-vindas aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima!